Olá, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã e família. Sejam bem-vindos à nossa jornada. Nós já chegamos ao 7º dia. Seja bem-vindo. Nós contamos com a sua ação missionária. Não se esqueça, além de orarmos, nós temos um projeto a desenvolver. E esse projeto, ele é missionário, com o objetivo de ganhar almas para Cristo. Se envolva, participe. Ticiana, qual é o nosso assunto de hoje? Olá, Beth! Olá, amiga! Olá, amigo! Que bom você estar conosco mais uma vez. E aí, tá curioso para saber qual é o tema de hoje? Então, vamos lá. Vencendo como ele venceu. O desafio da ação missionária hoje é: ore por seus amigos e lhes apresente o trabalho da ASA e da ADRA e os desafios missionários da igreja ao redor do mundo. Os motivos de oração: por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. Também pelas novas gerações de nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens que ainda precisam ser alcançados por seus 5 amigos. Nesse momento, queremos pedir que você se coloque numa posição de reverência, que nós oraremos ao nosso Deus. Santo eterno Deus, louvado seja o teu nome infinitas vezes, porque o Senhor é o nosso Deus de todo poder, de todo amor. E nós queremos nesse momento, Pai, pedir que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito seja derramado em nossas vidas, Pai, para que possamos fazer a tua obra, levarmos a tua mensagem e que o Senhor possa voltar muito logo para nos levar, para estarmos contigo por toda a eternidade. Esteja com os nossos amigos, os nossos queridos todos, é o que te pedimos e te agradecemos no doce e maravilhoso nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Olá, meu amigo! Chegamos aí ao 7º dia dos 10 dias de oração. Que bom que você acompanhou até aqui, louvado seja Deus por isso, né? Eu espero que você esteja tendo aí uma experiência real com Deus durante esses dias, que de alguma forma você aí tenha escutado a voz do Senhor e também abrido o seu coração a Deus. Hoje eu convido você mais uma vez a fazer uma reflexão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Hoje nós vamos fazer uma reflexão bíblica nesse texto e o tema é Vencendo como Jesus venceu. Então se prepara aí e pegue a sua Bíblia, pegue o celular e acesse aí Mateus capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós vamos fazer uma reflexão em cima do livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Esse episódio narra o momento em que Jesus sai do seu batismo, ali ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, ali ele recebe o Espírito Santo, uma voz do céu diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Então ele é guiado pelo Espírito para o deserto. E no deserto, Jesus ali é tentado pelo diabo antes de iniciar o seu ministério. O Espírito Santo aparece ali guiando Jesus para esse momento. Não é que Deus tenta as pessoas, porque o livro de Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo. E o inimigo tentou mesmo Jesus. Ele foi muito ousado. Veja bem, se o inimigo tem ousadia para tentar até mesmo o Filho de Deus, imagina eu e você. Somos tentados diariamente pelo inimigo. A Bíblia diz que ele está como um leão ali nos rodeando, tentando nos devorar. E aqui no deserto, ao tentar Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava ali jejuando.
Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, até o momento que o inimigo se aproxima, porque Jesus teve fome. E no momento de fragilidade de Jesus, o inimigo se aproxima para tentar ali fazer com que Jesus caísse na tentação. É assim mesmo. O inimigo ele se aproxima no momento de vulnerabilidade, de fragilidade, porque ele vê ali uma brecha, uma oportunidade para nos fazer cair em tentação. É o que ele tenta fazer com Jesus. E no momento de fome, essa foi a primeira tentação de Jesus, que o inimigo faz a Jesus. No momento de fome, ele diz para Jesus: olha, veja bem, por que você não manda que estas pedras se transformem em pães? Veja, Jesus com fome, pedir para que a pedra transformasse em pães não seria nada difícil para Jesus. E ele faz um questionamento, ele diz: se você é filho de Deus, ele questiona aquilo que Deus havia acabado de falar para Jesus. E Deus disse no batismo de Jesus: você é meu filho. Mas o inimigo chega e diz: você é filho de Deus mesmo? Se você é, por que você não transforma essas pedras em pães? Como se Jesus tivesse que provar alguma coisa para ele. Mas Jesus olha para ele e Jesus vence a tentação dele dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só, Jesus começa para vencer a tentação dizendo: está escrito. E aonde está escrito isso? Na palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está exatamente o que Jesus disse. É claro, faz parte de um contexto maior essa citação de Deuteronômio que Jesus está usando aqui. Relata o momento em que Moisés lembra o povo, exorta o povo do cuidado que Deus teve por eles ali no deserto durante os 40 anos, onde Deus alimentou o povo. Jesus diz: está escrito, porque o povo já tinha vivido essa experiência. Mas o inimigo não desistiu. Ele tentou ainda continuar tentando a Jesus para que Jesus caísse na sua tentação. E agora a segunda tentação, ele leva Jesus ao pináculo do templo e ele diz mais uma vez: se és filho de Deus, então por que você não se atira daqui abaixo? Porque se você der uma ordem aos seus anjos, a Bíblia diz que está escrito, olha o inimigo falando, está escrito que se você der uma ordem, eles vão te suster, eles vão sustentar você e você não vai cair lá embaixo. Agora o inimigo inverte. Ele percebe que Jesus usou a Bíblia, ele usa a Bíblia também, o está escrito. Você está entendendo como é importante você estudar a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia de forma mais profunda, porque o inimigo ele pode interpretar a Bíblia de forma equivocada. Ele pode tirar as palavras, o texto do seu contexto e virar um problema. E ele diz: está escrito, já que o Senhor está usando a Bíblia, eu também vou usar a Bíblia. Está escrito, se o Senhor der uma ordem, eles vão sustentar o Senhor. Veja bem, Jesus, e o salmo que o inimigo está citando aí é o Salmo 91. E Jesus também mais uma vez disse, respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que também está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, onde narra o episódio em que o povo ficava questionando se Deus estava com eles ou não, apesar de tudo que Deus já havia feito, de todas as maravilhas que Deus havia feito. E Jesus fala para o inimigo: não fique tentando o Senhor nosso Deus, eu não preciso ficar provando a Deus, eu sei que Ele vai me sustentar, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está ao meu lado, eu sei que Ele não me deixou, não me abandonou, eu não preciso ficar tentando a Deus. É isso que Jesus está dizendo, eu não preciso ficar provando a Deus. Mas aí o inimigo não desistiu, o inimigo continuou tentando Jesus e agora ele leva Jesus a um monte muito alto. Ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E agora ele quer a adoração de Jesus. Veja que coisa, olha a que ponto o inimigo é ousado, a ponto de pedir que o Filho de Deus se ajoelhe perante ele. É muita ousadia, porque tudo que o inimigo quer é ser adorado, é ser exaltado, é tomar o lugar de Deus na nossa vida. E aí Jesus olha para ele, não discute e diz: retira-te daqui, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, está escrito, e só a Ele darás culto. Deuteronômio 6, versículo 13 também está escrito isso. Veja bem, nas três tentações, na ousadia do inimigo,
ao tentar derrubar Jesus, Jesus nos ensinou que o segredo de vencer as tentações é nos firmarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá força, nos dá argumentos para que a gente possa vencer as tentações do inimigo. Todos nós somos tentados. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas precisamos firmar a nossa vida na palavra de Deus. Precisamos estar todos os dias conectados ao que Deus tem para falar para nós através da palavra. Se nós estivermos firmes na palavra, o inimigo não vai conseguir nos destruir, não vai destruir a nossa família, não vai destruir o nosso casamento, não vai nos atrapalhar no nosso trabalho. Deus estará conosco todos os dias e firmes na palavra, vamos sermos vencedores como Cristo também venceu no deserto da tentação. Que Deus nos abençoe. Eu convido você nesse momento a orar comigo. Feche seus olhos, por gentileza, e participe dessa oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Jesus como exemplo e nos ensine, Senhor, a vencermos as tentações firmados na Tua palavra. Nos dê força para sermos fiéis a Ti e que o Senhor possa também, Senhor, perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus